ó, vou dar uma pausa aqui pra gente falar de varejo e continuar em Brasil, porque teve uma notícia lá nos Estados Unidos que acabou fazendo preço nas ações da Apple, ô Mari. Vi que era uma notícia da Bloomberg e você vai explicar aqui o que aconteceu. Diga aí, Mari. Pois é, pelo visto a Apple está preparando robôs, uma Siri realista e uma tecnologia de segurança para impulsionar a inteligência artificial. As informações são de que a companhia está trabalhando em um grande braço robótico para lojas e manufatura. Além disso, a Apple está preparando um ecossistema de segurança residencial e câmeras semelhantes às da Amazon. A Apple também está trabalhando em versões conversacionais e redesenhadas da Siri, Medina. Obrigado. E você vê que isso trouxe uma movimentação agora há pouco para as ações da Apple, que estão subindo 1,25% lá na Nasdaq, $232,57. Aproveitando esse movimento, Otávio, queria que você analisasse Apple aqui. Você gosta bastante da companhia. Depois do impacto inicial, a gente vai devolvendo um pouquinho ali, mas Apple subindo 1,30% agora, Otávio. Já migrei aqui logo de cara quando eu vi essa notícia para ver a movimentação. O papel já estava numa leve alta aí, né? Descolou um pouco da máxima. Se a gente pegar aqui o movimento do intraday, máxima do dia foi lá na faixa dos 234,5. Agora está 232, quase 233. Então só devolveu um pouquinho, movimentação natural, mas nada de chamar a atenção. A gente até trouxe aqui como destaque de ontem, mas Apple ativou um padrão muito bonito. Ela estava meio largada, sem trigger, até que veio aí o balanço que ajudou a dar uma impulsionada, a dar um gás no papel, que finalmente rompeu ali a faixa dos 215, 220 dólares. A gente inclusive tinha a média móvel de 200 passando ali. Era um ponto muito importante de ser rompido. Agora que rompeu, tem espaço aberto para voltar lá na faixa dos 239. Foi quando começou toda a queda ali por volta do mês ali de fevereiro, que já está bem próximo. Se a gente vê aí 2, 3% dessa região, e se passar dali, a gente olha para a máxima histórica do papel na faixa de 250. Então, parabéns para quem antecipou esse trade, como a gente falou, né? Ali a gente tinha um risco-retorno bem favorável, abaixo dos 200 dólares, tinha um suporte muito bem definido, e um alvo que dava para imaginar aí, não imaginava a Apple perdendo ali os 200 dólares e voltando para 170, a não ser que viesse alguma novidade muito fora do mercado. Diferente disso, a gente já poderia esperar que a Apple voltaria para as máximas, assim como a gente viu diversas outras empresas das magníficas 7. Legal. A gente fez uma pausa aqui para registrar esse movimento de Apple. A Apple por muito tempo foi taxada ali que estava um pouquinho atrasada em relação ao desenvolvimento de IA. Inclusive no início da semana adiou os recursos, né, de IA da Siri, e parece que agora vai. Tá preparando esses robôs de uma Siri realista, hein, Gamboni? Então, Medina, era exatamente isso que eu ia falar, né? Se você jogasse a bola pra mim, a Apple tá sofrendo bastante nesse âmbito de inteligência artificial, né? Acho que eles estão bastante para trás em relação aos seus concorrentes. A gente vê principalmente em questão de CAPEX, né, de investimentos futuros em inteligência artificial de outras empresas muito maiores do que da Apple. Até na época que soltou o resultado, a gente viu a Meta, né? Ela tá contratando fortíssima, colocando muito dinheiro em profissionais que trabalham com inteligência artificial. Inclusive eles levaram 2 nomes importantes da Apple, né, para trabalhar na Meta. O Zuckerberg está desembolsando um valor muito alto para isso, e a Apple realmente está um pouco atrasada, né, em questão de desenvolvimento. A gente sabe que há muitos anos a Siri, né, tá integrado integrado. Isso, travou aqui no iPhone, né? Inclusive, se soltar um "e aí Siri", provavelmente alguns iPhones vão responder aí na casa da galera. Mas vamos ver, né? Esses projetos, se forem realmente para frente, se trouxerem resultado, pode destravar valor para a Apple, que tá penando bastante para trazer novos métodos aí de inteligência artificial integrado nos seus aparelhos. A gente viu, por exemplo, né, agora no lançamento do iPhone 16, o Apple Intelligence sendo noticiado, só que não fez tanto preço assim, o mercado realmente não gostou tanto, falou que era um pouco mais do mesmo, só que com um nome diferente, uma roupagem diferente. Mas vamos ver, a notícia realmente traz um pouco mais de empolgação, porque mostra que a empresa não está parada, né? Realmente estão tentando trazer inovações aí para fazer jus aí ao preço que é negociado essas ações, né? Que valem mais de trilhões e trilhões de dólares no mercado americano. Perfeito, Boni. Às 3 horas e 25 minutos, esse registro aqui para você dessa movimentação da Apple. O Otávio trouxe essa análise. Quero voltar a falar de Brasil, porque a gente tem os DIs futuros cauda longa subindo, mas DIs curtos caindo. E muitos desses DIs curtos que ainda não viraram
principalmente do MF27, por conta dos dados de vendas no varejo, Mari. Os juros futuros de curto prazo recuam após as vendas do varejo brasileiro caírem 0,1% em junho, de acordo com o IBGE. O resultado veio bem abaixo do consenso do mercado pelo terceiro mês seguido. Os economistas projetavam uma alta de 0,7% na comparação mensal. Já as vendas anuais apresentaram uma alta de 0,30%, enquanto os analistas esperavam um avanço de 2,4%. Com o dado, a expectativa dos operadores sobre um corte na taxa Selic pelo Banco Central, ainda em dezembro, aumentou ainda mais, principalmente após o resultado do IPCA revelaram uma inflação abaixo do esperado na terça-feira. Durante participação no Manhã TC News, o contribuidor Alex Martins comentou sobre as perspectivas de um arrefecimento da atividade. O mercado andou na frente, até por conta do IPCA mais fraco, estava contando com dados no varejo mais fraco, o dado do varejo foi decepcionante. Isso pesa também, né, para a gente explicar um pouco esse boato fato, porque como as vendas no varejo foi muito ruim, você não sabe o quanto o próximo indicador de varejo, né, pode de repente até dar uma melhorada. Por quê? Porque agora como foi um número muito fraco, jogou a base lá para baixo, se ele volta um pouquinho na próxima leitura, de novo o mercado vai ficar naquela leitura, né? Corta em dezembro, corta em janeiro, corta. As vendas varejistas encerraram o segundo trimestre com uma alta de 0,1% sobre os 3 meses anteriores, desacelerando em relação aos ganhos de 0,7% no primeiro trimestre. As principais variações negativas no volume de vendas dentro da atividade do comércio varejista foram em equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que apresentaram uma queda de 2,7%. Livros, jornais, revistas e papelaria recuaram 1,5%. Já móveis e eletrodomésticos caíram 1,2%, enquanto artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria recuaram 0,9%. Para finalizar, supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo apresentaram uma queda de 0,5%. Medina. E o que importa para o investidor, ô Boni, é essa perspectiva de corte de juros, porque com a inflação menor do que o esperado e uma venda de varejo já fraca, a gente já tem 2 pontos. Então a inflação tá caindo, a atividade também. Tá na hora de cortar juros. É essa interpretação que o mercado vai fazendo com esses novos dados, Boni. Exatamente, Medina. E aí vamos lá, né? Eu acho que a gente teve justamente uma antecipação de movimento, né? E um movimento que veio bastante forte. Se a gente for olhar a curva de juros, principalmente a cauda curta, né? Mais curta ali, 27, 29... como você estava falando que estava ainda caindo, eu acho que realmente ainda segue nesse movimento, nessa toada de baixa por conta desses dados de venda no varejo abaixo das expectativas. Foi o terceiro mês consecutivo de retração, né, em vendas no varejo. A gente teve até, inclusive, nessa pesquisa, né, o gerente da pesquisa de IBGE, o Cristiano Santos, falando que a base de comparação anual é muito alta em relação a 2024, né? Por conta disso, a gente tem esse maior movimento, né, essa maior queda ali em relação às vendas no varejo, mas também porque no primeiro semestre como um todo a gente ainda tinha inflação persistentemente alta e também alguns itens chaves, né, como alimentação a domicílio, por aí vai, pressionaram bastante, né? A gente também teve resiliência de inflação, retração no crédito, então por conta disso a gente tem essa forte variação em relação a vendas no varejo. Quando a gente olha para a curva, essas perspectivas para corte de juros, a cauda curta realmente já vai começar a pedir mais, né, esse corte antecipado, que seria basicamente nesse ano, já em dezembro, né, um corte de juros pelo Banco Central. A gente tem grande parte do mercado já olhando e já pedindo isso, né? A gente viu essa antecipação, tanto que se a gente for olhar o último topo ali que teve, por exemplo, no Day 1 F27, a gente já caiu, né, a curva já fechou mais de 50 bips. Então realmente já tem essa antecipação do mercado, mas acho que isso já foi muito além do que realmente vai fazer com que o Banco Central corte juros, né? Como eu falei ontem, a gente tem realmente uma leve desaceleração ali, né, na atividade, nesses números que foram divulgados. A gente tem uma inflação já recuando e expectativas para esse ano e para o ano que vem também já apresentando uma melhora. Porém, para o horizonte relevante do Banco Central, que é 2027, e as expectativas de inflação, por mais que estejam caindo, ainda estão acima do teto superior da meta, acima de 4,5%, faz com que a gente ainda tenha uma taxa de juros restritiva e faz com que a fala do Copom, né, e a ata também
de que a taxa de juros vai se manter num período restritivo por um período prolongado, ela ganhe força. E aí, por conta disso, a gente tem essa divisão no mercado. Mas ainda, acredito que realmente esses números não são o suficiente para que o Banco Central já tome, né, e já lance mão de um corte de juros esse ano. Ainda acredito que possa ser para o ano que vem. Agora, isso pode mudar a partir dos dados que forem divulgados agora, né, a partir do mês seguinte até o final do ano. Principalmente também se a gente tiver um Federal Reserve já cortando juros, como já é esperado pelo mercado. Mas mesmo assim, acredito eu que uma melhora a mais no mercado só vai vir quando as expectativas para todo o horizonte relevante do Banco Central de inflação começarem a cair, coisa que ainda a gente não viu no Boletim Focus e em nenhuma outra pesquisa de mercado.